a igreja, que tem muitas metáforas na Bíblia, tratando o que é a igreja, e nós precisamos nos parecer com essas comparações que a Bíblia faz. Depois falamos sobre o membro, como ele deve se parecer, ou seja, para nós termos o padrão de membros igual ao padrão de cristianismo na Bíblia. Nada além disso, nada abaixo disso. O que nós reconhecemos, o que é necessário para que reconhecemos um verdadeiro cristão, é a mesma coisa necessária para reconhecermos um membro da igreja. Bom, e falamos também sobre se submeter, como um cristão se submete à igreja. Então, os modos, publicamente, através das suas atitudes, através de uma adesão formal, e tudo que nós falamos no capítulo 6. Hoje, agora nós trataremos um ponto que é mais esperado desse livro, que é, capítulo 7, o que acontece quando os membros não representam Jesus. Então, todos já sabem aí, obviamente, do que nós vamos tratar a partir desse título. O que acontece na igreja quando um dos membros não representa Jesus? Então, nesses livretos, não sei se os irmãos conseguem perceber através de quem traz aqui, alguns capítulos eles usam exemplos. E esses exemplos são muito da realidade da igreja americana. Então, tem esses exemplos. Aí eu ignorei o exemplo, falei, não vou usar esse exemplo não, porque fica contando casos lá de uma igreja nos Estados Unidos, de gente da realidade dos Estados Unidos. Chegou no final, foi tão importante o exemplo, que eu acho que eu vou falar assim. Foi muito bem. Eu pensei em substituir o exemplo por um exemplo nosso aqui, mas no final não se aplicava muito. Então, eu vou só citar aqui de uma forma resumida. Na igreja de Jonathan Leeman, o autor do livro, eles tiveram um membro, Estados Unidos recebe em vários estados, várias pessoas de vários países, por causa da realidade econômica lá, que é boa. Então, este em si é da Indonésia, e foi pregado o evangelho para este homem que se mostrava muito patriota, ele é chamado de Mono aqui, Hermono, se eu não me engano. E ele creu no evangelho, se envolveu com a igreja igreja amou esse irmão, e estava tudo ok. Parecia tudo ok, porque era muito orgânico, muito natural o que estava acontecendo. Mas descobriu-se que ele estava ilegalmente no país. Ou seja, ele não tinha autorização do governo dos Estados Unidos para estar nos Estados Unidos. E esse é um problema. Ele tinha mentido para a igreja sobre a situação dele no país. Ele estava mentindo para o patrão dele sobre a situação dele no país. Então, ele estava mantendo uma mentira para continuar lá nos Estados Unidos, porque é bom economicamente. Os irmãos da igreja procuraram, falaram da situação, o pastor falou com ele, se dispuseram até a ajudá-lo nesse processo, a ajudá-lo no retorno e fazer algum tipo de auxílio para ele, voltando para a Indonésia. Ele quis manter a mentira. Ele desejou manter a mentira para manter-se no país. Então, mostrou que ele servia mais a ideia dele de permanecer lá do que servia a Cristo. Bom, o que a igreja fez? Teve que desligá-lo. Então, no finalzinho ele fala assim, a igreja disciplinou, ou, se vocês preferem essa palavra, excomungou Mono, por ele se recusar a falar a verdade. A igreja lhe disse que não poderia mais chamá-lo de cristão e confirmar sua cidadania no reino. Instruiu-o a parar de tomar a ceia do Senhor e o removeu da comunhão. É bem sério isso. E ele termina com a frase, um dia
triste para a igreja. É isso que é a disciplina da igreja. Então, todos esses elementos, nós vamos encerrar a comunhão, retirar da comunhão a pessoa, não mais juntá-lo à mesa para a ceia, e não vamos mais publicamente confessar que ele é um cristão, membro da igreja. Não vamos confirmar a cidadania dele no reino de Deus. Isso é disciplina. Não é fácil, obviamente. Imagine um de nós, aqui, nessa manhã, que seja membro, e por causa de alguma situação a gente chega, olha, não, essa igreja não confessa mais que você é um cristão. Não é fácil para nenhum dos lados. Bom, mas o que é então essa disciplina? É a igreja fechar-se e começar a excluir pessoas pelo gosto da igreja? Nada disso. A gente precisa tomar cuidado para tratar desse assunto, para ficar bem claro para todos nós que é a coisa mais saudável possível a se fazer. Então, ela é parte do processo de discipulado. Parte do discipulado. Se você quer fazer discípulos, você precisa da disciplina. Porque isso corrige e direciona, que faz parte do discipulado. Então, ser discipulado é, entre outras coisas, ser disciplinado. Imagine uma escola, a gente está tentando ensinar a seguir a Cristo, ajudar a seguir a Cristo. Como que uma escola vai ensinar sem corrigir os erros de uma prova, de uma atividade? Então, a disciplina, a correção de erros é necessária para ensinar. É necessária. A disciplina da igreja é um ato de retirada de um indivíduo da comunhão e da participação da mesa do Senhor. Isso é disciplina. Quando nós estamos falando de disciplina, lógico que tem um processo todo que a gente vai citar, mas estamos falando de excomunhão, ou seja, tirar a pessoa da comunhão. E tirar não só da membresia, mas da mesa do Senhor também. A igreja não está dizendo com isso que a pessoa não precisa vir aos cultos, não deve vir aos cultos. Não. Nosso desejo é que continue vindo, ouvindo a pregação, ouvindo o evangelho, para, inclusive, ter a possibilidade de se arrepender. Mas está alegando claramente que não pode mais confirmar a profissão de fé dessa pessoa e recusa-se a servir a ceia do Senhor para ela. Isso é um ponto delicado, inclusive aí para quem leva a ceia. Geralmente são os diáconos, não necessariamente, mas geralmente costumam ser os diáconos. Mas por causa desse detalhe, a pessoa, então, é instruída a não participar da ceia. A igreja em si não tem a postura de oferecer a ceia a ela. Bom, tem textos, 2 deles que vão ser citados, que tratam bastante dessa disciplina, como ela funciona. Mateus 18 é o mais clássico, mais conhecido, mas também tem aquele delicado 1 Coríntios 5, que o João Paulo até já tratou em pregação. Então, 1 Coríntios 5, Paulo está repreendendo a igreja, porque ela está orgulhosa, por tolerar um homem que está com um pecado bem complicado lá. Ele está se deitando, dormindo com a esposa do pai dele. Provavelmente não a mãe, mas a esposa do pai dele. Ele está dormindo com ela. Então, é um pecado delicadíssimo e a igreja está tolerando, não está ligando, continua confirmando que essa pessoa é cristã. Então, o que ele orienta? Para a igreja julgá-lo, expulsá-lo. O termo que ele usa é entregar esse homem a Satanás. É bem pesado, mas entregá-lo a Satanás no sentido do reino deste mundo. Então, você tira do reconhecimento do reino de Deus e declara ele como deste mundo. Entregar ele para onde ele realmente está servindo com esse pecado que ele não se arrepende. Bom, então, é o direcionamento necessário. É o direcionamento apropriado quando o caráter de um representante de Jesus traz vergonha ao nome dele. Então, quando alguém que se diz representante de Jesus ou cristão
na verdade, está trazendo vergonha ao nome de Cristo, a disciplina é a direção correta. Bom, qual é o propósito Por que, então, disciplinar? É necessário, mas por que a Bíblia trata disso? Temos aqui 5 propósitos da disciplina. Esses livros gostam de listas, né? Muito legal, isso. Mas 5 propósitos da disciplina. Primeiro deles, expor o pecado. Expor o pecado, mostrar, apontar para o pecado, a fim de que ele seja curado rapidamente. Então, a disciplina, o processo da disciplina, não é esconder o pecado, tá? Ninguém vai chegar no último ponto, né, excluir a pessoa, excomungar a pessoa por um segredo. É expor o pecado para que ele seja curado rapidamente. Ainda, alertar sobre algo importante. Ou seja, a igreja com isso, ela está mostrando o julgamento de Deus que virá. O julgamento de Deus é perfeito. Da igreja não é tão perfeito assim. É falho às vezes. Mas a disciplina encena, mostra, tipifica esse julgamento que há de vir. Então, olha o que é importante seguir verdadeiramente a Cristo. A igreja está mostrando que você será excluído por não seguir adequadamente a Cristo, mas algo muito mais sério ainda vai acontecer no julgamento final se você não se arrepender. Então, é muito importante alertar isso. Se a igreja não dá esse alerta, a igreja está ajudando pessoas a caminharem para o inferno dentro da igreja. Terceiro, então, primeiro, expor o pecado. Segundo, alertar sobre algo importante. Terceiro, salvar. Salvar. Então, entenda, a pessoa está caminhando para a morte, a pessoa está ouvindo súplicas e alertas para mudar de direção e não quer, não deseja mudar de direção. Então, é um último recurso. Quando você fala, nada do que nós fizemos deu certo, e a pessoa continua para a morte. Então, o último recurso, na intenção ainda de salvar a pessoa, olha, vamos fazer algo sério para você entender. Expor o pecado, alertar sobre algo importante, salvar. O quarto ponto é proteger a igreja. Então, lembra a questão da fruta podre no cesto? Que espalha. Mesma coisa, o pecado não tratado passa a ser visto como normal para a igreja e pode se espalhar, se tornar realmente comum e normal para a igreja. Então, proteger a igreja é necessário. E por último, dar bom testemunho de Jesus. Então, a disciplina é boa até para não cristãos, porque vocês estão exibindo Jesus para quem é de fora. Se vocês exibem mal, vocês estão não amando essas pessoas, não mostrando o verdadeiro Cristo a elas, dando mau testemunho de Cristo a elas. Então, é boa até para não cristãos. Nós somos chamados para ser sal e luz. E se o sal for insípido? Para nada mais presta não ser jogado fora e ser pisado. Então, as palavras são bem claras sobre o cristão ser diferente. Bom, a igreja, por meio da disciplina, expôs seu verdadeiro amor entregando o pecador às suas próprias escolhas. Então, entenda que amor pela pessoa, amor pela igreja, amor pelo mundo que nos observa, ou seja, ainda é uma forma de evangelismo também, e amor por Cristo. Se você realmente ama a pessoa, você corrige. Você também ama a igreja, você também ama os de fora que estão observando tudo isso, e ama Cristo. Então, Deus mesmo nos ensina isso. Hebreus 12, versículo 6, ele fala que Deus disciplina aquele quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Então, Deus mostra que o amor castiga erros. O amor castiga erros. Se você não castiga, é tipo aqueles pais de hoje em dia que falam, não, o meu filho, eu não posso falar não para ele, eu não posso castigá-lo, eu não posso contradizê-lo, porque eu amo. Isso não é amor. O amor castiga, porque deseja o bem e repara erros.
Esse é o exemplo que nós temos em Deus. Ainda Hebreus 12, versículos 10 e 11, dizem, Hebreus 12, 10 e 11, nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Então, a disciplina é para chamar a santidade, a participação da santidade. 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Por que as pessoas associam o amor à indisciplina? Porque não produz esse amargor inicial, sabe? Esse confronto, essa situação da pessoa não entender na hora, esses sentimentos estranhos de que está sendo abandonado ou que está abandonando, esse primeiro confronto. Mas o amor não é uma paixão passageira, o amor não é uma atitude de falta de confronto. O amor é pensar a longo prazo, o amor é amar de uma forma perpétua, não passageira. Então, se o futuro está melhor disciplinando, disciplinemos. Disciplinemos. Bom, quando então disciplinar? A resposta aqui é bem simples. Quando alguém peca. Quando alguém peca, a igreja disciplina. Então, é até indicado que a igreja exercite isso, a habilidade de confrontar o pecado com ternura. Então, confrontar o pecado com amor, contestar, precisa ter esse exercício entre os irmãos. Confrontar o pecado com ternura. Precisa. Dói. Claro, toda disciplina pode trazer uma dor no início e traz justiça e paz para quem se exercita nela. Mas a igreja precisa desenvolver essa habilidade. Se nós falarmos assim, mas eu não sou muito bom para lidar com isso, eu posso ser rude, outra pessoa o faça. Mas você precisa exercer para você ter essa habilidade, porque os irmãos dependem dos irmãos. Nós precisamos disso. Então, até a dica que ele dá, começa com perguntas. Você vai corrigir um irmão, não chega acusando ele, começa com perguntas. Sempre dê o benefício da dúvida. Talvez, na verdade, você não saiba a história perfeita, a história completa. Então, pergunte o que aconteceu, pergunte o que ele pensa a respeito disso, como ele lidou, o que ele acha do jeito que ele lidou. Todas as perguntas. Se todas as respostas forem obstinadas no erro, forem decididas no erro, aí você vai tratar a correção. Mas pergunte, pergunte, pergunte. As igrejas devem cultivar relacionamentos em que correções informais são recíprocas, como atos de amor. Como isso? É uma frase linda, mas como colocar isso em prática na igreja? Vocês precisam cultivar relacionamentos comigo, eu com vocês, e vocês entre vocês, de correção. Como? Para não só eu ficar falando, alguém diga como nós vamos exercitar isso. Para que não fique no livro, na prática. Como nós vamos exercitar a correção de pecados entre nós? Confessando uns aos outros, praticando o amor. Primeiro, então, a gente já tem que ter instrução em amor e um ambiente de confissão. Confissão não é chegar... Gente, cuidado. Eu vou levantar aqui no meio da igreja e confessar, começar comigo. Vamos em grupos um pouco menores, tá? Mais sábio. Sabe, aquela pessoa que você confia mais, tem mais afinidade aqui dentro, começa com ela.
Se nós ficarmos restritos em nosso contato no domingo à noite, isso aqui nunca será prático, a menos que a gente faça institucionalmente um período para... E aí vira religião, vira ritual. É acompanhar-se. Precisa ter o extra reunião. Pode ligar o ventilador, senão todo mundo vai morrer aqui, né? De calor. Morrer não, né? Bem exagero. Mas precisamos ter contato uns com os outros. E esse contato vai ser... Gente, não é ficar dando pitaco na vida dos outros. É uma disciplina séria de você conhecer as Escrituras e conversar. Olha, você acha adequado isso? Converse, pergunte, entenda e anuncie. Depois, não entrar em acordo, você pode pedir instrução pastoral e aí prosseguir com a disciplina em si. Gálatas 6, qual o versículo? Gálatas 6, 1 e 2. Que diz: irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, para que também, cada um, né, também não seja tentado. E o 2, levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Então, se for surpreendido aqui, se você descobrir o pecado. Como descobrir o pecado? Ou é algo que já se tornou público, ou acompanhando a pessoa. Sim. Empatia. Postura de mansidão. Então, não de punição, julgador. 6:4, então? Como você não fez isso, Luan? Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Parâmetro, você mesmo. Comparação não é adequada, mas compare-se com as Escrituras. Se você está bem em tudo aí, opa, se glorie em Deus. Se glorie em si mesmo. Sim. E geralmente a gente escolhe os irmãos mais... estão com a vida mais dificultosas, aí a gente fala, mas perto dele eu estou bem. Não, compare-se consigo mesmo. Você está melhorando? Você está crescendo? Você está se santificando? Dê uma parada. Essa é a comparação necessária. Então, que nós entendamos também que essa disciplina em si, com a participação da igreja toda, sabe aquela que todo mundo já está sabendo, e a igreja toda participa diretamente, pecados de uma magnitude tal, de um tamanho tal, que a igreja não se sente capaz de confirmar a profissão de fé da pessoa. Então, nós estamos falando de pecadões, ou proporções grandes de pecado aqui. Obviamente, linha tênue entre o padrão de pecados, que é esperado de um cristão, e o padrão de pecados que leva à suspeita de que o indivíduo não é cristão. Ou seja, existe um traço muito difícil da gente identificar entre pecados esperados, nenhum deveria existir, mas a realidade não é essa. A gente peca, a gente erra, todos nós, todos nós. Mas tem uns pecados que não se espera de cristão algum. Tem pecados que não são tolerados de verdadeiros cristãos. É difícil identificar às vezes? Pode até ser difícil, pode. Mas eu acho que a igreja consegue sim identificar esses pecados. Então, trata-se daquilo que uma assembleia inteira de pessoas observa e concorda que não pode aceitar. Nesses casos, a pessoa pode até se dizer arrependida, olha isso, e a igreja desconsiderar o pedido de desculpa delas. Vou explicar melhor daqui a pouquinho. Então, tem um exemplo aqui, e ele usa de novo aquele mesmo cidadão.
Há uma diferença entre a mentira ocasional, todos nós em algum ponto mentimos. Em algum momento faltamos com algum nível de verdade e devemos nos arrepender continuamente. A vida do cristão é vida de arrependimento. Só que há diferença entre alguém que constrói a sua vida na mentira e se recusa a abandoná-la. Há uma diferença. Há uma diferença entre alguém que dessa semana cometeu alguma mentira e está arrependido e alguém que a gente descobre é o nosso irmão, na verdade ele tem outro nome, cometeu um crime em outro país, veio para cá e para fugir dessa vida, da condenação dele, ele tem outro nome aqui entre nós. Isso não é uma mentirinha normal. Espero que eu conheça o verdadeiro nome de todos vocês, tá? Bom, tem diferença sim. Até pegando esse ponto, deixando claro, biblicamente, apesar do que a gente aprende lá, geralmente quando é criança, existe pecadinho e pecadão, tá? Existe pecadinho e pecadão. Se você tem uma dúvida, podemos conversar depois sobre isso, mas pecado de liderança, pecado de pessoas em evidência, pecado de pessoas que conhecem muito a palavra, são mais odiáveis perante Deus do que outros pecados, mais de ignorância. Então, a Bíblia trata de sentenças diferentes sim para pecados, tá? Quando a gente fala aquela questão, não há pecadinho e pecadão, no sentido de que qualquer pecado contra Deus gera condenação eterna. Isso é verdade. Mas os pecados são tratados com intensidades diferentes, sim, ok? Bom, algumas características, então, desse pecado que gera disciplina. Primeiro, manifestação externa. Ninguém aqui tem visão de raio-x para ver o coração da pessoa, para entender os pensamentos dela. Não, não é por suspeitas, é por fatos. Por isso é o pecado externalizado. Então, é de fato uma consumação de pecado. Opa, já atendeu um critério. 2, ser grave. É um pecado grave. Lembra que em nosso meio existe um lugar de tolerância de pecado? Até sim, precisa ter cuidado para falar essas frases, mas ele diz que precisa haver um lugar na vida da igreja para o amor cobrir uma multidão de pecados. Então vai ter falhas entre nós que a gente não vai sair como o fariseu acusando assim, a partir de hoje eu não converso mais com você. Você é um elemento inferior na santificação diária. Não é bem assim. Então, se a pessoa vai lá e fala uma besteirinha, em vez de você a corrigir em amor, você vai lá e saia de longe de mim, pecador, cospe no chão e lava as mãos. Criamos um fariseu. E, terceiro, impenitente. A pessoa não se arrepende. A pessoa não enxerga que está errado. E continua errando. Então, essas 3 coisas muito claras. Tem que ser externalizado, tem que ser grave e tem que ser impenitente, sem arrependimento, se recusar a abandonar. Bom, mas tem casos que essa terceira via aqui, terceira via não, né? Terceira opção, o pessoal já pensa em política. Terceira característica, ela é readequada, vamos dizer assim. Ah, foi externo, foi grave, mas a pessoa veio aqui na frente, todo mundo falou, eu me arrependi. E mesmo assim deve ser excluído. Quando? Quando é algo que faça a igreja não ter possibilidade de acreditar na rápida mudança, na rápido arrependimento. Então tem a ver até com gravidade, tá, gente? Por quê? Vamos dizer que a pessoa tem um hábito gigantesco de mentir. E a igreja confronta isso, e ela chega aqui, me arrependi de mentir a minha vida inteira. Se a gente acreditar imediatamente, provavelmente estamos nos enganando. Se a pessoa está viciada em mentira, ela vai mentir também sobre arrependimento. Então, a igreja aguarda um tempo. Ou, por exemplo, a pessoa comete um assassinato premeditado. E chega aqui, um dia depois, gente, eu vou ser preso, ainda não me entreguei, mas, tipo os caras lá em Sinop, chega, vou ser preso, desculpa, igreja, eu me arrependi já, tá? Mas não me desliguem não, porque eu já me arrependi. Peço perdão à igreja. Imediatamente desligue. Imediatamente desligue. Ou, por exemplo, o estupro.
A igreja deve imediatamente desligar. Então, estamos querendo dizer que não há possibilidade de arrependimento para esses pecados? Não estamos dizendo isso. Apenas que a igreja deve ter maior precaução, dar tempo para que o arrependimento amadureça e a gente dê o perdão oficial com segurança. Então é isso, ter essa tranquilidade, ver o fruto de arrependimento na vida do irmão e confirmar depois. Então, até esses pecados mais grotescos, se a pessoa se arrepender, pode sim voltar à comunhão com a igreja. Bom, então como é praticada? Como é praticada essa disciplina? Então, o processo, aí já vai para Mateus 18, bem conhecido de todos. A gente não precisa ficar estendendo burocraticamente o processo, a gente vai analisar caso por caso. Tem caso que vai ser mais rápido, tem caso que vai ser mais lento, de acordo com a prudência e a maturidade e o caso em si. E será aquele direcionamento de confronto individual, depois confronto com testemunhas, depois desse confronto com a igreja e aí sim excluir. Então, casos e casos, depende do pecado em si e da situação e das pessoas envolvidas. Mas, qual é a dúvida que geralmente aparece? A igreja exclui. Como trato essa pessoa? Vocês já viram pessoas com dúvida disso? Como que eu lido sendo um cristão? Eu continuo aqui, o irmão viveu a vida inteira aqui comigo na igreja e agora está excluído. Como fica o meu relacionamento com ele? Então, pergunta muito como interagir com o disciplinado. Bom, para você realmente amar essa pessoa, você precisa tratá-lo como disciplinado da igreja. Então, você precisa não continuar um contato de casualidade. Normal, vida... Não, você precisa ter intencionalidade. Conversas com intenção de levá-lo ao arrependimento. Então, vai ter interação? Vai. E sempre você vai ter a intenção, em todos os contatos, de chamar, mas você precisa resolver essa situação. Sempre, para deixar clara a situação dele. Senão você não ama. Senão você não ama. Não dá para você olhar para uma pessoa que precisa de um remédio e está morrendo com aquilo e você fingir que ela não está doente e continuar conversando normal. Você odeia aquela pessoa, quer que ela morra rápido. Bom, e quando ocorre a restauração, então, dessa pessoa? Quando ela se arrepende. Então, por exemplo, vai ter casos e casos. Imagine que alguém decidiu ir embora, abandonar o casamento e sair. Opa, essa pessoa será excluída da igreja se ela não se arrepende. Não, mas aí ela se arrepende e volta para dentro de casa e volta como é o normal. O cônjuge fala, tá tudo ok. Vai ser mais rápido, porque o arrependimento está mostrado na correção do ato. Agora, tem casos, por exemplo, vícios, que não é de um dia para o outro. Olha, ontem eu parei. Vamos já resolver minha situação. Não é bem assim. Então, casos e casos vão ter processos e demoras de restauração diferentes para ser constatado, obviamente. Mas, ressalva, a partir de que a igreja decide restaurar a pessoa, não existe período de teste. Não existe segunda cidadania do reino. Você é um cidadão de segunda classe. Ou é restaurado ou não é restaurado. Não existe, você está restaurado, mas você tem privilégios diferentes aqui dentro. Não existe um cidadão de segunda categoria no reino de Deus. Então, ou é restaurado ou não é restaurado. Bom, preservar a reputação de Cristo é, de fato, o mais amoroso a fazer pelo pecador, pela igreja e pelas nações.
Bom, só para registrar aqui no áudio gravado, o pastor Esteban falou sobre a pessoa volta, então, não tem uma segunda cidadania inferior, mas ela é elegível a qualquer cargo, a liderança e até a ser pastor. Não, não é mesmo. Isso daí é totalmente harmônico, tá? As duas informações. Ele não é um subcristão, um cristão inferior. Não é. Porém, cargos de liderança, diaconato, pastorado na igreja, não são para todos os cristãos. Isso é fato. Até para o que nunca foi excomungado. Mas tem critérios para atingir esses cargos. Então, isso é nítido, fato na Bíblia, que tem critérios. E estes que cometeram esses atos grosseiros não têm mais possibilidade de adentrarem a certos cargos. Isso é fato. Isso não diminui a realidade do cristianismo dessas pessoas, a cidadania do reino. Mas, sim, torna inacessível certo cargo. Isso é fato. Por exemplo, até nós batistas aqui, nós acreditamos que existe uma cidadania maior do reino de Deus para homens do que para mulheres? Não. Mas tem pastor? Pastora? Não. Então, assim, a cidadania é igual, mas nós aqui não acreditamos que todos os critérios, todas as pessoas têm todos os critérios para todos os cargos a partir de que é cidadão no reino. Não acreditamos mesmo nisso. Então, tem critérios para determinados cargos de liderança e proeminência na igreja. Enfim, ele termina o capítulo, mas não as informações aqui, falando sobre o caso do mono, daquele que foi excluído. Ele foi excluído da igreja, excomungado. Esta situação deixou ele bem triste, mas no final das contas ele decidiu voltar para a Indonésia, repensou a situação e mandou uma carta de volta depois para a igreja. Ele tem aqui um e-mail, na verdade, né? Ele tem a descrição do e-mail de que ele repensou, não encontrou paz durante ele não resolver a situação mesmo, voltou por causa do prêmio eterno. Voltou para o país dele por causa do prêmio eterno, confessou tudo, as mentiras dele, e estava ansioso para conseguir agora, depois de corrigir tudo, voltar a ver a igreja. E eles mandaram de volta, falando que está totalmente perdoado, que ele resolveu a situação, de que a igreja está muito feliz e encorajada pela correção. Então, o final foi muito, 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 muito mais feliz do que qualquer um poderia imaginar. E ele termina falando, não é a loucura de Deus mais sábia que a sabedoria humana. Ou seja, não tente achar que você ama mais do que Deus. Deus ama e corrige. Não tente achar que você ama mais do que Deus ao não corrigir. Bom,
capítulo se encerra, mas tem aqui um quadrinho de informação final, e ele fala sobre liderança, justamente liderança. E ele fala quando você não deve se submeter à liderança, nem só na questão de correção, mas no dia a dia da igreja. Bom, quando lideranças são abusivas. Quando há liderança abusiva, não devem se submeter. Então, ele encoraja pessoas a saírem de igrejas aqui, tá? Trocarem de comunidade cristã. Quando essas lideranças são abusivas, e o que isso traz de benefício? Proteger o seu discipulado e a sua família, deixar um bom exemplo aos membros que ficaram, e para servir os vizinhos não crentes, não dando credibilidade ao ministério dessa igreja. Então, você está fazendo isso quando essa liderança é abusiva. E o que é essa liderança abusiva? São líderes que recorrentemente e sem arrependimento, lembra, você também deve confrontar a liderança exortando em amor. Mas quando é recorrente, que eles fazem prescrições onde a Bíblia se silencia, ou seja, criam regras, legalismo dentro da igreja. Insistem em falar, não, mas para mim não importa, a minha experiência de vida é que isso é errado e nessa igreja é errado. Isso é uma liderança abusiva. Exercem favoritismos, castigam quem discorda deles, empregam violência verbal. Pastor, tem muita liderança que emprega violência verbal. Recomendam medidas, sempre que ele propõe uma coisa medida para a igreja, é que melhora a situação dele mesmo, do próprio líder, em detrimento de irmãos da igreja. Raramente fazem boas obras em segredo, ou seja, é um performático, é um homem de marketing. Raramente encorajam, raramente dão o benefício da dúvida, enfatizam a mudança externa, mas não o arrependimento de coração. Parece até a igreja antes da reforma protestante, enfatizar o externo, não de coração. E sempre fracassam em fundamentar tudo na obra de Cristo. Então, lembremos que devemos sempre fundamentar tudo na obra de Cristo. É um capítulo pequeno em relação aos demais e foi o que mais levamos tempo para tratar. Ele tem informações realmente muito densas. Bom, pode acontecer na nossa igreja amanhã isso aqui. Pode acontecer hoje à tarde começar um processo disso. Mas, que fique como lição para nós. Precisamos cultivar essas exortações em amor e praticar e aumentar nossa habilidade nisso. Em amor, em amor, em amor. Além disso, ficarmos atentos para tratar o pecado aqui dentro da igreja. Algum comentário final? Pastor? Sim.
Sim, ficou claro. A questão é justamente o pastor que comete uma atrocidade, por exemplo, um estupro, atrocidade sexual, ele é restaurado pela igreja depois de um tempo. Vamos considerar o processo certo, tá? Houve a exclusão da igreja, houve um arrependimento visível, nítido e de longa data, tá? Para ser perdoado pela igreja. Não vamos nem citar como houve isso, mas a igreja inteira julgou que ele se arrependeu verdadeiramente. E a igreja o perdoa. Será muito bem-vindo, irmão. Nunca mais pastor. Será muito bem-vindo para ser 100% cristão entre nós. Participar à mesa, ter todos os contatos e comunhão que tem um cristão, qualquer um cristão aqui. Mas nunca lideranças que não sejam adequadas ao que ele fez. Nunca cargos ou qualquer ministério na igreja que não sejam compatíveis com o que ele fez. Então, essa questão de, mas então nós não perdoamos totalmente. Perdoamos totalmente, não vamos condená-lo e ele terá total acesso à mesa e à comunhão da igreja. Mas a Bíblia deixa claro que todos os cargos da igreja têm critérios e ele permanentemente não atingirá um. Então, por colher frutos do que ele plantou, e os frutos são colhidos, ele nunca mais terá essa possibilidade de acesso. Nunca mais. É bem sério. Então, inclusive para a gente entender que a graça em si, de Deus, não é uma graça barata, que a gente pode sair fazendo o que quiser, porque nós entendemos que Deus perdoa, depois a gente pede perdão e não vai ter nenhuma consequência. Não funciona dessa forma. Por mais que a graça de Deus é abundante e realmente joga pecados no oceano, fundo do oceano, e Deus não se lembra, há consequências. Você não vai ir, às vezes um pecado sexual vai ter uma consequência chamada criança. E isso vai te acompanhar o resto da vida, não vai ser não, mas Deus me perdoou, então eu vou fingir que essa criança não existe, dar por orfanato e vou seguir minha vida 100% apagado o registro do que aconteceu. Isso nunca vai acompanhar a responsabilidade do que você fez. E isso faz parte do seu arrependimento contínuo. Faz parte. Se você não aceita as consequências, você realmente não se arrepende. Se você não aceita, mas eu acho que já passou o tempo. Opa, você se arrependeu mesmo? Você tem noção da gravidade do que você fez? Porque se você tem, você vai continuar falando, não, isso não é para mim porque eu fiz isso. É uma demonstração de que você realmente está arrependido. Jales? Sim. Então, se ele realmente foi perdoado por Deus e pediu perdão, se arrependeu, ele vai ter frutos de arrependimento. E esse arrependimento não é pontual, é contínuo durante toda a vida. Vai continuar, vai ter frutos durante toda a vida. E a própria postura da pessoa em relação ao pecado que ela cometeu será desse fruto. Vai ser concernente a... Agora, se ela não aceita a disciplina, aceita a disciplina durante um ano, depois disso, ele não entendeu o próprio pecado. Provavelmente não se arrependeu adequadamente do próprio pecado. Mais algum comentário ou dúvida? Num ponto...
Então, uma coisa muito, muito, muito importante que foi dita é parâmetro divino. Então, ser pastor o critério é definido por Deus. Então, tem na Bíblia lá, se alguém deseja ser presbítero, boa coisa deseja. E aí fala todos os critérios. A graça de Deus não apaga a Bíblia. A graça de Deus não apaga a recomendação de Deus. Na verdade, a recomendação de Deus é graça. É isso que a gente precisa entender. A recomendação de Deus é a graça. Então, não é, eu abranjo aqui desses 8 critérios, 6, mas a graça de Deus cobre os outros 2. Não, a graça de Deus é atingir os 8. Essa é a graça de Deus agindo. Então, a gente não pode apagar nenhum deles, achando que o perdão, nada disso. A graça de Deus é que sejam mantidos as orientações de Deus. Bem complexo. Junto. Deixa eu só fazer um pause aqui, rapidinho. Vai guardando aí. Dani e adolescentes querem sair para o... Porque eu acho que nem vai ter confissão, né? Querem sair? Ou querem ficar? Querem ter uma instrução pacífica lá ou viver na polêmica aqui? Vão sair, né? Então, qualquer coisa a gente canta um hino à capela para recolher dízimos e ofertas, pode ficar tranquila. Bom, agora sim, continuando. Então, está falando sobre essa identificação interigrejas e pastor continua? No caso de nós consideramos só batista, nós temos o caso aqui de um pastor que foi acusado aqui, foi excluído dessa igreja, foi para uma outra igreja, está lá com uma igreja grandona, então nós dependemos de uma convenção batista que não entrou em questão. A verdade simplesmente que a outra igreja lá aceitou então tem uma igreja. O Luan fala, qual é o nosso relacionamento de alguém que abriu uma igreja por conta? Mas qual é o nosso relacionamento dentro da Convenção Batista, que todos os lugares têm pastores assim, que não houve restauração, né? Porque eu acredito, como o Juninho falou, não é membresia, mas a membresia, a questão de disciplina é para todos igualmente, não é só para membros, e pastor também é membro da igreja. E tenha os seus requisitos para ser pastor, para ser líder. Mas na questão disciplinar,
passa pelo mesmo crivo. E o nosso relacionamento, como nós, então, como igreja, podemos aceitar tudo isso? Por isso, a coisa é muito complicada realmente. E não só pastores, mas a gente sabe de outros pastores que aconteceram a mesma coisa. Então, não há uma disciplina para restaurar as pessoas. E eu li logo no começo da minha vida, pastor lá então, um americano, por conta de um problema lá, ele trouxe um livro e entregou para toda a diretoria da igreja, que era justamente restauração de um pastor que havia pecado. E ele trabalharam na vida desse pastor, e restauraram, e continuou pastor da igreja, restaurado, e um excelente ministério depois. Mais um pastor restaurado, trabalhado, confessado o pecado e trabalhado na vida dele. Então, existe eu vejo assim, a modo de ver, biblicamente, eu vejo assim uma orientação, uma disciplina que é necessário, todo esse processo aí de confissão de pecado, mas um desejo de coração, de alma, de restaurar a vida e realmente colocar no lugar que ele continue fazendo o seu trabalho, se realmente ele foi restaurado, é um processo de Deus, não é mais dos homens. Não, deixa eu entender. O senhor é a favor de que quem cometeu atrocidade volte a ser pastor? É isso? Isso é o que acontece, primeiro. Né? Acontece, isso é fato. Agora, biblicamente, na pergunta do Lian, o que nós vamos fazer nesse relacionamento? Isso em relacionamento de alguém que... Porque hoje em dia a situação descambou. Qualquer um aqui fala, tem uma pessoa aqui que precisa ser disciplinado. Vamos disciplinar, ela levanta falando assim, estou fora da igreja, vou ali na outra igreja ali, batista mesmo, e eles recebem e continuam membro lá sem disciplina, sem nada. Então, como que a gente consegue fazer isso, se não simplesmente acreditar naquilo que a Bíblia diz, pegar os passos da Bíblia e falar, a Bíblia diz assim, nós fizemos assim, se a pessoa saiu, então daí é o problema dele. E pastor é a mesma coisa, porque como que nós vamos tratar de uma igreja fora daqui? Se nós somos autônomos. Então ainda é a mesma pergunta, ainda dentro da mesma pergunta. Só reforçando o que o pastor Ciro falou, né, desse caso que ele citou, foi muito polêmico e assim, se tratando de batistas, já era reincidente aqui, ninguém sabia, foi para o superior, fizeram, minha avaliação, né, lavaram as mãos, como Pilatos fez, devolveu o problema para o povo não soube responder, resolveu o problema, simplesmente deu a carta de transferência, mandou o problema para outro lugar, e isso vem acontecendo não só aqui, mas acho que em muitas outras denominações. Bom, vamos lá. Deixando claro, pastor não pode pecar? Pastor peca, isso é realidade, primeira coisa. Pastor não pode ser restaurado se pecar? Pode ser restaurado, mas se for disciplinado, lembrem-se, existem critérios para ser pastor. Se atingir todos os critérios, a gente não vai inventar mais um. Ponto. A gente não inventa mais além do que a Bíblia pede. Não é um critério que nunca tenha sido excluído do rol de membros. Não é um critério. Então, nós nos atemos à palavra. Se cumpriu todos os critérios, pode ser pastor. Agora, estamos falando de alguma atrocidade que venha arriscar do currículo dele um dos critérios. Não deve ser pastor. Inclusive, a gente precisa, pela graça e para a glória de Deus, lidar um pouquinho mais sério com isso, em membresia, em pastorado, em diaconado, em lideranças na igreja, qualquer coisa que a gente levar a sério, por amor.
Levar a sério, por amor. Bom, a pergunta é, mas e se nós aqui, Terceira Igreja Batista, fizermos pelo Espírito Santo isso da forma correta e excluirmos, e outra igreja aceitar? Congregacionalistas, nós cuidamos da nossa igreja, ponto final. Não existe nada além dessa instância. Não existe. Biblicamente, não existe convenção batista, biblicamente. Foi criada como uma estrutura, pode ser muito inteligente, ótimo. Existe estrutura inteligente que a gente cria aqui também, nos cultos, em tudo. Não somos contra estruturas, mas estruturas que não estão na Bíblia, a gente não tem como resolver. Então, a gente cuida da nossa congregação, e se outros aceitarem, qual que é a postura? A gente pode, muito bem, cuidando da nossa congregação e pensando na comunidade, pensando no próximo, fazer uma carta de desconsideração. Acusamos como falso mestre aquele que vocês... E pedimos que vocês, por causa desse embasamento bíblico, revejam a sua situação, manda a cartinha, aguarda, eles falam, não ligo. Declaramos anátema a sua escolha. Ponto. Mas vamos cuidar da nossa igreja. Então, é óbvio, cuidar da nossa igreja não é desconsiderar a comunhão com outras igrejas. E não desconsiderar a comunhão com as igrejas é cuidar delas também. Como? Nessa tratativa. Cartas, a Bíblia tá vendo? O Novo Testamento é cheio de cartas. Cartas. A gente manda o nosso posicionamento na intenção de salvar irmãos daquela igreja também, do erro deles. Mas nada além disso, a gente não vai mandar naquela igreja. A gente não vai chegar lá, invadir, ocupar e falar, isso daqui é de Cristo, não é de vocês. Não é um MST cristão. Então, é isso, nós termos uma postura correta e ajudarmos, orientarmos e nos posicionarmos. É isso. Ainda dentro desse assunto, Esteban. Eu estou aqui apoiando a sua ideia, mas quando eu ouvi a opinião dela, sim, o mas, né? Eu aprendi a fazer isso aqui no Brasil, tá? Senão eu já tinha entrado no assunto logo. Fazer o positivo, né? Para a pessoa não ficar chateada. Para não ficar chateado, tá, tudo aquilo lá, e depois vá falar. Bom, eu estou como Paulo, eu sou batista de raiz, né? Sou nascido batista. Mas quando tocou minha vez, quem me cuidou, quem me curou foram os presbiterianos, essa que é a verdade. Mas eu senti a dor da irmã ali, quando tiveram que tratar um assunto aqui dentro, né? E apelaram para alguém. Necessariamente você tem que apelar, você espera que outros pastores, que outras igrejas te ajudem a resolver a parada, porque o critério para todo mundo, né? É igualzinho, ou seja, é igual para todo mundo aqui dentro, é igual para todo mundo lá fora, e fica muito complicado. Então, quer dizer que vamos deixar de ser congregacionalistas por isso? Não, mas eu acho que temos que nos arrepender de alguns pecados que como igreja cometemos e não chamamos de pecado. Por exemplo, considerar os pastores pessoas especialíssimas dentro da congregação. Eu te amo, tá, cara? Estamos igual, tá? Mas no sentido de que, eles são superiores, eles têm um apego maior a Deus, eles oram melhor, eles conhecem melhor a Bíblia do que eu, etc, etc, etc. Não, igualzinho. Tá? É somente uma função dentro da igreja. Por isso que ser membro de uma igreja batista é tão arriscado e complicado, porque é mais um cargo, mais uma função, com chamado, vocação, capacitação e tudo mais. Mas aí vem a dor da irmã, como tratar, porque necessariamente nós temos cometido isso. Em lugar de termos pastores colegiados, que eu acho que seria uma boa, nós temos pastores individuais, pastorados individuais. A carga inteira de tudo isso recai apenas sobre uma única pessoa. Isso é muito ruim, nós não somos presbiterianos, nós não somos anglicanos, nós não somos, etc. Né? Nós somos congregacionais, de raiz. E esse é o problema para lidar com essas coisas. Se nós enfatizássemos mais no nosso congregacionalismo, seria muito mais fácil lidar com isso. Mas reconheço o problema que o Luan levanta, é sério, isso é o que acontece. E se nós líderes, quando nos toca a vez, nós não somos humildes o suficientes
para reconhecer que estamos sujeitos à igreja, de que somos menos do que a congregação, de que precisamos, então nem cristãos somos. Nem cristãos somos. Porque justamente a orientação paulina qual que é? Sujeitar-se um a outro. Né? Essa que é a questão. Então eu entendo a dor da irmã, não tenho uma resposta clara de dizer, olha, fizeram errado, certo nisso aqui, não, mas podemos analisar e dizer, bom, como poderíamos ter tratado? Se acontecer de novo, como faremos? Que tem algumas coisas que nós levantamos um monte de problemas aqui, alguns são de ordem moral, de ordem intrínseca, essência humana. E a nossa ênfase é tanto na salvação pessoal que nós esquecemos que a salvação é plural. A salvação, a redenção é do plano divino completo. Então, restaurar alguém que faz uma dessas atrocidades, esse que era o ponto que nos trouxe até aqui originalmente, e esse que é o problema lá atrás, né? Ou lá na frente, sei lá, eu que estou aqui atrás. Que seja só atrás. Sim, então, tratar dessa questão requer de ajuda externa, sim, e requer de ajuda que, lamentavelmente, não está explícita na Bíblia. Está implícita no conhecimento geral, mas não está explícita. Por exemplo, isso que nós falamos de abuso, outras coisas. Então, nós precisamos de ajuda, sim, porque as pessoas que estudam comportamento humano nos indicam que essas pessoas são reincidentes e que a igreja tende a ser um amparo para essas pessoas. Ah, me arrependi. Ah, está tudo certo, eu já me arrependi, está tudo ok, tudo bem. O cara que volta para o lar, pedi perdão para minha esposa, tudo bem. Ele machuca a esposa, maltrata os filhos, é um pai displicente, um marido horrível, mas voltou, está tudo certo. Da porta de casa para fora está tudo bem, e dentro é um lixo, entendeu? Justamente, as pessoas que estudam comportamento nos dizem, olha, cuidado, tem mais coisa aí, pode cutucar mais. Então, merece um tratamento, porque se não tratamos dele, nós não estamos tratando da igreja. Se nós não tratamos do cara que arremeteu assim contra princípios cristãos básicos, porque lembre-se, é a mesma regra para todo mundo, né? Se tratamos de qualquer forma, então está tudo valendo, porque no fundo, como diz Calvino, somos perversos. A primeira pontuação é completamente depravados, todos e cada um de nós, completamente desprovidos de graça. Então, se tratamos de qualquer forma, ou se tratamos de forma exigente demais, tá? E aí outro ponto que eu quero falar é aqui a questão do excesso de amor. A disciplina é como em casa. A minha esposa decide pôr um ato disciplinar sobre o filho, eu tenho que acatar. Depois eu resolvo com ela em particular, mas eu tenho que acatar, eu tenho que acompanhar, porque é uma coisa em jogo muito maior do que esse momento que o filho talvez esteja sem TV, sem videogame, sem blá blá blá. Tá? Uma coisa muito maior. Na igreja também. Então, as duas partes. Eu tenho que baixar o meu orgulho e a igreja tem que se aliar com outras para tratar disso. Hã? Os irmãos querem que continue chovendo, eu continuo falando, não tem problema, é uma benção. Não, mas é isso, Tiago, eu estou concordando e acrescentando algumas questões aí de que a igreja fica doída também, precisamos respeitar muito isso, muito. A igreja bota uma confiança exagerada nos líderes, e eu sou a favor mais de um colegiado que outra coisa, assim, andar junto, sabe, como um bom exemplo. Eu tenho minhas ressalvas, talvez da minha ser cético quanto a essas possibilidades, mas assim, a igreja tem um problema, vamos dizer aí, não só de um membro, mas vamos considerar essa posição de um pastor que está excomungado pela igreja local, mas dentro dos batistas vai para outra igreja ser pastor batista. Então nós precisamos apenas tomar uma postura congregacional e não tentar uma reunião, um concílio entre pastores. Concordo plenamente que pode tentar essa extra-igreja, ajuntar pastores. A gente é uma igreja só, universal. Mas nós estaremos nos submetendo ao concílio dos pastores. Essa é a questão. A decisão. Como assim?
Se nós apelamos a eles e eles perdoaram, aí a gente simplesmente vai ter que aceitar que eles perdoaram e nós em si podemos manter a exclusão. Mas vai ter que aceitar, não vai ter que excomungar os pastores também. Vai virar uma guerra civil. Bom, por isso que eu falei que o nosso pecado maior não confessado como igreja, como denominação batista. Eu posso também impostar a voz aqui, ó. Mas é que eu estou num lugar complicado. Mas pode falar. Ok, mas eu acho que o nosso grande pecado não confessado como denominação batista é justamente de colocar os pastores como se forem os arquibispos, né? Lá em cima, eles que decidem. Não, eles vêm aconselhar a igreja que decide, a igreja que toma, somos congregacionais na veia por razões neotestamentárias, ao meu entender, tá? Mas sempre é bom chamar alguém. E quando eu falo alguém de fora, não falo apenas pastores, eu estou falando psiquiatras, eu estou falando psicólogos, eu estou falando advogados, contadores, etc. Porque vivemos neste mundo. Falamos de apenas 2 ou 3 pecados de ordem sexual. Temos os outros, por exemplo, pastores que têm roubado a igreja, tá? Que é uma falta demonstra uma falta de caráter e de conversão também tremenda. E como lidar com essas coisas, sonegação de impostos, etc, etc, etc. Temos muita coisa. Tá? Então, chamar, mas a decisão, por causa de que a responsabilidade da igreja, a decisão tem que ser da igreja. Da igreja local. Local, sempre local, unicamente local. Somos congregacionalistas até o último, e há razões para isso, não é momento de fazer história, mas é muito importante que se diga, e por isso é tão importante, tão relevante o ato cultico administrativo. Tá vendo? Eu não posso falar. Não, então concordamos. É a igreja local que decide. Concordamos. Mas o que foi indicado? Não, mas é interessante porque deixar claro, a igreja local decide, ponto. Mas tem outros recursos que a igreja supralocal pode auxiliar. É isso. Então, nós podemos recorrer a irmãos de outra igreja, a comunidades de outras igrejas, pastores também, não só. Mas a decisão continua local. Então, até é interessante a gente frisar uma coisa. A gente citou várias vezes aqui que nossa igreja é congregacional. Então, congregacionalismo, é que nossa igreja, nós aqui, vocês, como irmãos, decidem por essa igreja. E não existe instância superior na administração da igreja, a não ser a igreja local e Deus, obviamente. Então, nós obedecemos à primeira igreja batista nas decisões? Não. Enquanto éramos missão, tudo bem. Mas congregacionais, nós somos separados. Aqui, nós somos soberanos sobre nós mesmos nas nossas decisões. Com Deus soberano sobre nós, obviamente. Jales, microfone. Não, vou até responder à irmã Marilza. Lá, Marilza, no Rio de Janeiro, aconteceu a mesma coisa que a nossa igreja. A primeira igreja batista tinha mais ou menos uns 150 membros. E o pastor da igreja lá tem muitas coisas, né? Errado. Não, ele tirou de propósito, tá? É porque ele citou um pouco mais nominalmente, vamos dizer assim. E aí a igreja precisou de um apoio. Foi na junta lá do Estado do Rio de Janeiro, fez tudo. Eles foram lá na igreja, fizeram reunião, falaram assim, olha, esse problema aí, mesmo que eu falo do pastor, nós não podemos fazer nada, é reunião de vocês tem que resolver esse problema. Nós podemos ajudar em outro sentido, mas assim, não podemos tomar uma decisão. E a nossa igreja, que era a primeira, nós ficamos ainda mais continuamos na mesma igreja, mas o pessoal que saiu foi para outra igreja, ficou abandonado. Depois de anos, precisou um pastor de outra igreja, da igreja Senal, do Estado do Rio de Janeiro, nova igreja batista do Senal. Ele ficou com pena que aquele povo estava judiando lá e tomou conta daquele povo. Depois que ele devolveu aquele povo de novo para a igreja. Mas levou tempo, mais de 5 anos. Então não é fácil. Quando a igreja acontece problema com a igreja, não é fácil como a gente pensa. Então tem que ter muito cuidado, que depois que cai, enfim, é complicado. Sempre a coisa fica isolada, ninguém te ajuda.
Eu não acompanhei o processo, não sei, nem sei como foi isso, porque não é da minha época. Mas então não tem como julgar se foi adequado ou não foi adequado todo o processo. Eu acredito que tenha sido tomado muita atitude adequada, sim, mas decisões extra-igreja local talvez não tenham sido adequadas. É isso, provavelmente, né? Esse é um ponto que eu não arrisco comentarmos aqui. Irmãos levando irmãos a julgamento de fora da igreja. A Bíblia tem um conselho para evitar isso, mas tem casos que eu acho que eu não vou comentar aqui. Talvez seja necessário em alguns casos, sim, levar para instâncias policiais, jurídicas, mas não vamos comentar aqui. Melhor não. Isso tem que ter preparado e expor os versículos e ser um pouquinho mais delicado. Outro fato aqui, estamos focando muito em Pastor, cargo. sim. Cargo. Eu acho que a maior preocupação aqui não deveria ser o cargo. Quando o fulano, o ciclano, beltrano, ele perdeu esse cargo, e a maior preocupação dele depois de se arrepender é exercer o cargo de novo, algo está errado. Eu acho que todo o plano ali executado em Jesus Cristo não foi para que tenhamos cargos na igreja. Fato. Por que eu estou preocupado em liderar qualquer outra coisa? Eu estou preocupado com a minha restauração. Essa deveria ser a preocupação. Se o cara sai daqui e vai abrir uma igreja, eu acho que o foco dele dentro da igreja era outro. Ele não estava preocupado mesmo em ser cristão ou na salvação dele individual. Tá? Então, o porquê estamos olhando para cargos? Toda a disciplina para os membros é para que estabeleça uma santidade, mais uma vez falando, por intermédio de critérios divinos. Lógico que aqueles critérios vai estabelecer líderes para isso, para aquilo ou para outro, mas se perdemos aquele cargo, e a minha posição perante a Cristo, é isso que é importante. É isso que devemos preservar como igreja. Cara, você só não vai ser mais o líder ou o pastor disso ou daquilo, mas você está aqui ainda. Então, se a pessoa tivesse a humildade de aceitar essa disciplina, cristão, arrependido, eu vejo dessa forma. Agora, não, eu quero exercer esse cargo porque eu quero exercer esse cargo, algo de errado não está certo. No coração, né? Nas atitudes, sim, eu concordo. Porque tem aquele elemento de entender pastor como profissão. Dinheiro envolvido. Então, torna mais delicada ainda a situação, porque a postura pode ser de continuar no ministério por causa dessa vantagem. Então, vou atrás de criar minha própria... E isso criou muita igreja no Brasil. Tem muitos que, por não continuarem aí, precisam abrir a sua própria congregação para continuar ganhando dinheiro, e aí vira bagunça o nome de Jesus sendo representado aqui no Brasil. Pastor Ciro? Tiago, é o seguinte, os erros, o pecado existe, erros existem na igreja. Isso aqui está sendo maravilhoso. Por quê? Primeiro, nós estamos tratando disso aqui na igreja. É um ponto alto. Segundo, nós não concordamos com colegiado, com outro ministério como presbiteriano e qualquer coisa. Nós somos batistas, temos um pastor. Esse pastor,
ele, na verdade, ele lidera a igreja, mas a igreja é o colegiado, faz o papel do colegiado. Então, a igreja tem que saber a Bíblia, saber como a Bíblia trata disso, trata daquilo. Então, não é questão de cargo, de nada, não. É questão da igreja realmente aprender a Bíblia e saber que tem que cuidar de si e do pastor. De todo, não de pessoas, mas do problema. Se tem problema no pastor, se tem problema na música, nos departamentos, qualquer um, a igreja tem que saber disso, a igreja tem que saber como tratar. E nós demos um grande passo aqui de estar tratando disso, de estar falando isso. Então, cai uma responsabilidade muito grande sobre a igreja. Nós somos responsáveis por isso. E, o pastor pecou, vai pagar, o líder vai pagar o preço. Não, a igreja vai pagar o preço, se não tratar. Isso que a gente tem que ser consciente. Então, eu preciso saber disso. Eu preciso saber onde o carro está apertando no meu sapato. No sapato. Grandes conclusões esta manhã, hein? Muito bom mesmo. Sim, amém. Que a igreja entenda a responsabilidade da igreja ser ativa nesse processo todo. Então, repetindo os fundamentos do que nós falamos. Disciplina é também discipulado. Então, todos nós seguimos a Cristo e precisamos fazer discípulos de Cristo. Como fazemos discípulos de Cristo? Também, não somente, mas também praticando a disciplina. Como a gente começa a disciplina? Pessoalmente, no dia a dia, com amor, com mansidão, cuidado com a tentação de cair no mesmo erro ou cair em outros erros, de se achar superior. Então, com mansidão, criemos um ambiente favorável a correções, a nos ajudarmos, a nos santificarmos, a servirmos para o irmão que está tropeçando, como apoio, não passando a chinela na outra perna. Então, que a gente seja apoio, suporte uns aos outros, que amemos de verdade. E a partir disso, segundo passo, lembra? Continuou no erro, não aceita pessoalmente, ninguém precisa ficar sabendo. Se ele se arrependeu ali, orem juntos. Depois, se não se arrependeu, testemunha, muito bem estrategicamente chamada, ainda para manter ali. Se houver arrependimento, manteve ali, morreu, glória a Deus. Se não houver arrependimento, aí vai ter que ser levado à igreja. Então, de pouco em pouco, criamos essa cultura de disciplina, mas em amor, entendendo que disciplina não é, ninguém é justiceiro aqui dentro, é justificado aqui dentro, pela graça, pela graça. Então, com amor façamos. E para pedir que Deus, e encerrar, para dar tempo de vocês fazerem os almoços aí, para encerrarmos, vamos orar que Deus realmente nos conceda essa maturidade de amarmos uns aos outros, corrigirmos uns aos outros, sermos corrigidos também, de uma forma que a igreja cresça em santidade e santificação. Vou pedir para que o nosso irmão Júnior faça essa oração. Pode fazer a oração? Oremos. Pai, obrigado por este momento de crescimento, de esclarecimento que o Senhor tem nos dado aqui nessa igreja. Obrigado por todos envolvidos, obrigado por toda a disciplina divina, obrigado pelos seus critérios e parâmetros santos para que possamos viver. Obrigado porque o Senhor corrige, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor executa milagres em nossas vidas, e se não fosse o Senhor em nossas vidas, não estaríamos aqui. Obrigado por tudo que tens feito e até aqui nos trouxe. Obrigado por essa igreja local, obrigado pelos líderes que aqui permeiam, obrigado pelos membros, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, misericórdia de nós, nos ajude, nos santifique,
faça com que nós crescemos em espírito, em amor, em santidade, em obediência, para que não sejamos negligentes dos nossos deveres como membros dessa igreja. Pai, obrigado, porque é claro que o alicerce aqui é a sua divina palavra. Obrigado por isso, obrigado por todo o cuidado, intimamente, pessoalmente, e de forma com que essa igreja vem se mostrando uma igreja que estuda, que busca e que conhece a sua palavra. Pai, fique conosco, em nome de Jesus. Amém.